Olá, amigos queridos do Seja Barra, dando seguimento ao nosso curso Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época muito extraordinária, onde estamos tendo oportunidade de vivenciar o que é realmente uma expiação coletiva. O mundo todo está sob o império desse vírus, que a gente ainda não sabe direito como lidar com ele, né? Enquanto isso, enquanto nós estamos em aprendizado, enquanto a gente vai aprendendo, nós vamos estudando que a melhor maneira de nós aumentarmos a nossa imunidade é dando movimentos novos aos nossos neurônios, é vigiando os nossos pensamentos, para que esses pensamentos de morte, de angústia, de aflições, né, de estresse, não tomem conta do nosso organismo. É muito natural que a gente esteja vivenciando o medo. O medo nos dá nós temos necessidade do medo para a gente aprender a se defender. Se nós não tivéssemos o medo, esse sentimento do medo, a gente não saberia se defender nessa pandemia, né? Assim, e nós temos seguido os protocolos. A nossa idade, a minha, do meu marido, idade de risco, então a gente está ficando, mantendo esse isolamento, saindo quando possível, saindo nos protegendo com máscara, mas isso tudo vai passar. Então nós pedimos a Jesus nesse instante que nos inspire, para que a gente seja instrumentos do seu amor e da sua paz. Estamos estudando um assunto muito novo, que é a mediunidade, é a possibilidade de nós conversarmos com os espíritos na dimensão espiritual. E isso exige de todos nós um verdadeiro treinamento. E o estudo é um desses treinamentos para nós iniciarmos nessa possibilidade do intercâmbio. Então, eu e Preci somos dois instrutores do SEJA, né? O nosso curso começou e deveria ser presencial, como nós iniciamos em fevereiro, em março, nós iniciamos no salão do Seja Barra às 18h30. Então, guardem esse horário, porque nós retornaremos. Enquanto isso, a gente vai fazendo esse estudo via internet. Que maravilha a gente ter essa oportunidade da internet, não é assim? Mas eu quero que vocês saibam que esse curso tem dado para a gente um ensejo muito interessante de aprofundar mais, de estudar mais sobre o assunto, de pesquisar mais, de discutir mais com os amigos a respeito. E nós queríamos incluir vocês nessa discussão. Mandem para nós e-mail com as suas dúvidas, interfiram, entram no nosso chat, falem alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham, e nos obrigará, claro, a estudar mais, a pesquisar mais. Temos falado da nossa experiência pessoal, né? Mais de 30 anos que eu fui chamada para a mediunidade, fui chamada pela dor. Muitas pessoas vão por opção, mas outros vão porque necessitam mesmo de compreender o que ocorre no seu psiquismo durante esse processo mediúnico, esse transe mediúnico. Então, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos ver a psicometria. Olha que incrível, já estamos no mês de agosto, né? Esse ano está passando, graças a Deus, muito rápido, e tudo vai passar muito rápido. Nós vamos sair, nós, humanidade terrena, sempre fomos vitoriosos, né? Porque, como dizem os espíritos, o que existe é o bem. O mal é uma negação transitória do bem. E o mal só existe porque, por alguns momentos, o mal nega a possibilidade do bem. Então, não existe um Deus do mal, um Deus do bem. Já falamos também sobre isso. O que existe
É Deus, nosso Pai, que nos criou para o amor e a felicidade. E nos deu todo esse potencial mental, inclusive a psicometria, que nós já falamos em outras aulas, agora vamos aprofundar um pouquinho, é um estudo assim fascinante. E eu gostaria que vocês, se alguém de vocês que participa do nosso curso tem esse potencial mental, de que psicometria é medir o psiquismo, medir no sentido de avaliar esse potencial. Se alguém de vocês tem esse potencial, se manifeste, conte como foi a sua experiência com a psicometria. A psicometria está no capítulo 8 do livro Devassando o Invisível. Os Enigmas da Psicometria, é um livro de Ernesto Bozano, que pesquisamos, e também no livro Nos Domínios da Mediunidade, da coleção André Luiz. Então, é um estudo muito profundo, muito interessante, e eu conto com a sua participação. O que é psicometria? Já falamos anteriormente, mas vamos repetir para fundamentar. Em estudos da mediunidade, é a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Isso é uma definição dada por André Luiz no estudo da mediunidade que ele faz nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Mas a gente sabe que é esse potencial psíquico, esse potencial mental que alguns seres humanos têm, de, através de tocar um objeto, poder recolher dali impressões de quem usou aquele objeto. Então, é chamado psicometria essa possibilidade. Até contei a vocês que eu já assisti uma sessão de psicometria, foi lá na Sociedade Espírita Parisiense, Rue Jacques Rousseau, 30 ou 70, não me lembro mais o número, mas eu estive lá e a Madame Berthe estava fazendo uma sessão de psicometria. As pessoas deixavam chaveiro, carteira, caneta, e ela pegava aquele objeto e falava do problema de saúde da pessoa que utilizava aquele objeto. Isso é psicometria. O pensamento espalha suas próprias emanações em toda parte a que se projeta, deixando vestígios espirituais, onde são arremessados os raios da mente. Então, o nosso pensamento, ele não é perdido, porque a psicometria não mede só a energia do objeto que você utilizou. A sua energia fica por toda parte, e especialmente o pensamento. Se você projeta o seu pensamento em direção em alguma coisa, em algum lugar, aquele pensamento, ele é visível para alguns espíritos que têm esse potencial de ver. E para os psicômetras, ou as psicômetras, essas pessoas que captam a energia do ambiente, elas podem ler exatamente o que está se passando naquele ambiente com relação ao pensamento de quem esteve naquele lugar. Olha que coisa interessante, né? Então, vamos repetir. Em estudo da mediunidade, é a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. O pensamento espalha suas próprias emanações em toda a parte a que se projeta, deixando vestígios espirituais onde são arremessados os raios da mente. É só falando mesmo de uma forma poética para a gente definir o que seja isso, arremessar raios da mente, né? Depois do estudo da energia, a gente fica sabendo que tudo é energia. Então, você está pensando, você está exteriorizando de você energia que tem, vamos dizer, um campo de influência, né? E de extensão
que vai atingir determinados pontos e essas energias não são perdidas. Isso é que André Luiz está nos contando. Se você entendeu diferente, depois nos fala. Nikolai Hartmann foi um filósofo germânico-báltico que viveu entre 1882 a 1950, considerado um dos mais importantes metafísicos do século XX. Ele foi citado por André Luiz nos seus estudos e vai citar mais para frente. Por isso que nós colocamos aí, que quando André Luiz fala em Hartmann, ele está falando desse personagem, esse metafísico, que estuda a física além dos 5 sentidos. Então, a metafísica é na metaconsciência, digamos assim, é uma consciência já expandida. Então, ele foi considerado um dos maiores metafísicos do século XX. Tá o nome aí, se vocês quiserem pesquisar mais alguma coisa sobre ele, sobre esse pesquisador, você entra no Google, né? Hoje o Google tem tudo para nos informar. E é interessante ler sobre a vida dessa individualidade. Como se explica a psicometria? De 2 maneiras. Olha só, isso aí eu acho que é Ivone Pereira falando e enfatizada por André Luiz no mecanismo da mediunidade. Uma parte dos fatos e impressões é retirado da própria aura do objeto. Vou ter uma chave, né, fotografada pela câmara Kirlian, que já fotografa a energia que emana da chave. Então, a chave, pelo conjunto de elementos químicos que formam esse material, nesse objeto, ela irradia energia, emana energia. Então, uma parte é retirado dessa energia que a própria chave está irradiando. Então, se você pegou a chave ali, a sua energia ficou ali na chave. Então, a chave tem condições de emanar aquela energia que você deixou misturado com a sua própria energia. Outra parte é recolhida da subconsciência do seu possuidor, mediante a relação telepática que o objeto psicometrado estabelece com o médium. Não tem importância se o possuidor esteja encarnado ou desencarnado. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Então, você lida com objeto, eu que lido com esse computador, com esse maquinário aqui, todo dia, eu tenho tido gravação, claro que isso aqui está impregnado da minha energia. O psicômetro, ou o psicômetro ou a psicômetra que encostar aqui no meu objeto, ele vai sentir as emanações da minha energia, que ele pode sentir o bem-estar enorme com a emanação, se houver uma afinidade com o meu jeito de ser, com a minha maneira de ser. E pode sentir um incômodo se nós não formos espíritos de vibrações semelhantes, né, de vibrações análogas. Essas vibrações análogas, quem usa é Gabriel Delany, no livro Reencarnação, que, aliás, é um outro livro que eu recomendo que a gente leia com mais atenção, um livro de estudo. Gabriel Delany, ele fala no livro Reencarnação, no meu livro, na página 161, onde ele fala que quando você encontra com pessoas que você tem afinidade, é porque as vibrações de vocês são semelhantes. Ele chama de vibrações análogas. Vamos seguir. Não importa se o espírito já desencarnou ou não, se ele está encarnado ou não, como diz André Luiz, ele deixa ali a sua energia. Agora, se você me perguntar por quanto tempo aquela energia, aquele objeto fica impregnado da energia de quem o utilizou, eu realmente não tenho essa resposta ainda. Estou até procurando saber quanto tempo que a energia fica impregnando ali o objeto.
O éter é um elemento onipresente. Outro estudo interessantíssimo que André Luiz faz e que Einstein, em 1908, ele também enfatizou que o éter não é um elemento material, porque ele não é formado de átomos, né? Então, ele é assim, sabe-se que o éter, que não é mais matéria na acepção vulgar da palavra, de vez que não é atômico, não oferece resistência qualquer à translação dos astros, nem está sujeito à lei de gravitação. Ocupa os espaços interplanetários do universo e interpenetra a matéria inanimada quanto os organismos vivos, o que vale admiti-lo como onipresente. Ou seja, esse elemento, o éter, que não é considerado um elemento material da forma que nós concebemos, né? Que elemento material é aquele que tem matéria, matéria é aquele que tem energia e que é composto de átomos, né? De energias até luminosas, que são as mais rarefeitas que nós conhecemos. Não sei se nós, né? Eu digo nós, eu, que eu já ouvi falar. Enfim, o éter, ele está no universo todo, como ele está tanto nos seres vivos quanto nos seres inanimados, por isso ele é chamado um elemento onipresente, como Deus é onipresente. É muito interessante esse estudo que dá margem a várias conclusões que nós vamos ver mais para frente aqui. A comunhão permanente com a divindade. O éter interpenetra todos os organismos vivos. Deus está, então, já imanente nas suas criaturas. Ou, em outros termos, nós estamos em comunhão permanente com a divindade. Seja como for, a teoria do éter-Deus não é nova, pois remonta aos estoicos. O sensitivo psicômetra entra em contato com essas manifestações divinas. Tem aí um elemento, uma figura, um elemento da mitologia, em que Deus estava espalhando o éter pelo universo todo, que seria um dos seus instrumentos de estar onipresente em todas as coisas. O éter ainda precisa ser melhor estudado para a gente compreender por que ele não sofre ação da gravidade, ele não tem átomo e é um elemento de energia pura, né? Que a gente também desconhece. Ivone afirma: no desdobramento, ao visitar os animais, verifiquei que o fluido magnético, o elemento em que se acham eles mergulhados como seres vivos, são os mesmos que penetram os homens onde eles se agitam. Então, Ivone Pereira, na sua percepção mediúnica, ao ser desdobrada, ela percebe que os animais têm também essa aura, né? Exteriorizam também energia, muito semelhante à dos homens. Então, o corpo espiritual, né, ou o princípio espiritual que anima os animais, é uma energia que também é irradiada. E ela percebeu isso ao verificar os animais na dimensão espiritual, né? No desdobramento, ao visitar os animais, verifiquei que o fluido magnético, o elemento em que se acham eles mergulhados, como seres vivos, são os mesmos que penetram os homens onde eles se agitam. Então, não quer dizer que ela viu os animais na dimensão espiritual. Quer dizer que ela, desdobrada, ela percebeu a energia, né, irradiando dos animais
tais como ela percebia as energias irradiando dos homens. Agora, claro que existem animais na dimensão espiritual. A gente vê pelo livro de Memórias do Padre Germano, que ele tinha um cachorrinho que lhe era muito fiel e que o ajudou, inclusive, no dia do seu desencarne. E todas as vezes que ele se comunica com Chico Xavier, segundo informações do Chico, ele se apresentava, ele, espírito, e o seu cachorrinho também continuou sendo o seu amigo na dimensão espiritual. Muito lindo isso. O inconsciente universal. A aceitação dessa teoria, essa teoria do éter, traria uma conciliação dos sistemas materialistas e espiritualistas entre si, tornando inteligível e mesmo teísta a concepção de Hartmann, aquele Nikolai Hartmann que eu coloquei no início, sobre o inconsciente universal, e a grandiosa concepção monística do universo. Esse pesquisador metafísico, ele afirma que o mundo é monista, ou seja, nós só temos um Deus, criador de todas as coisas, e ele diz que o fato dessa teoria do éter concilia a espiritualidade com os sistemas materialistas, porque admite aí o que ele chamou de inconsciente universal. Vamos tentar explicar isso, que eu também, se não souber explicar, eu gostaria que vocês participassem do assunto. Quando o Dr. Jung comprova o inconsciente coletivo, né, ele faz um diagrama do nosso psiquismo em que nós temos o ego, ou personalidade, e temos o self, ou individualidade. Do ego para o self, a gente percorre um mergulho para dentro de nós mesmos. E nesse mergulho encontramos, segundo o Dr. Jung, os arquétipos do nosso psiquismo. O que seriam esses arquétipos? Seriam os tijolinhos que formam o nosso psiquismo. Os tijolinhos são as crenças, né? E nós que somos reencarnacionistas, também as múltiplas reencarnações, todas as personalidades dessas reencarnações estão dentro de nós. Mas Dr. Jung afirma que não só essas personalidades que estão dentro de nós, que formam o inconsciente coletivo, é que nós temos registrados no nosso psiquismo, já nascemos com esses registros, trazemos na nossa alma imortal, no nosso psiquismo, os registros de toda a história da humanidade, não só dos nossos ancestrais. Trazemos esses registros de toda a nossa evolução, da evolução humana. E que Gabriel Delany, ele fala, o homem repete no ventre materno toda a sua história evolutiva. Desde quando? Desde uma simples monera, ou seja, um simples animal unicelular lá atrás, na evolução, passando primeiro pela matéria, né, pelo reino mineral, depois o reino vegetal, o reino animal. Quando a gente vê o feto, a evolução do feto no ventre materno, a gente vê que a gente às vezes fica parecendo um sapinho, um girino, depois vai formando as perninhas, etc. e tal. Então a gente, Gabriel Delany faz uma analogia, diz que o homem repete no ventre materno toda a sua trajetória evolutiva. Essa trajetória evolutiva, segundo o Dr. Jung, está toda registrada no nosso psiquismo.
Haja visto que você pega uma sementinha de uma planta qualquer, e na sua semente, ela é semelhante a várias outras sementes, inclusive a semente humana. Mas quando põe para germinar, cada um toma uma direção. Tem árvores imensas como o abacate, tem árvores como a laranjeira, como é que chama? Aquela jabuticaba, né? Que dá no caule da árvore, que é lindíssima, uma jabuticabeira. Enfim, tudo isso, toda essa trajetória, nós temos registrados no nosso psiquismo, dentro desse inconsciente coletivo. Fazendo uma analogia com o que Hartmann fala aí, ele fala do inconsciente universal. Então, estaria registrado na psicosfera da Terra e também em todo o universo, um inconsciente universal, onde todos os mundos escrevem o seu processo evolutivo, desde a explosão em que a Terra saiu do Sol, se desprendeu e depois se tornou esse planeta lindo, né? Então, toda essa evolução estaria registrado nesse éter universal. Então, isso é uma teoria, né? Que não se provou ainda que está errada, mas também não tem como provar que é absolutamente verdadeiro. Mas parece viável. Então, vamos ler de novo. A aceitação dessa teoria do Deus éter, né, traria uma conciliação do sistema materialista e espiritualista entre si, tornando inteligível e mesmo teísta a concepção de Hartmann sobre o inconsciente universal e a grandiosa concepção monística do universo. Agora entendemos, né, meu irmão? Mas se vocês não entenderam, por favor, questionem, procure estudar junto com a gente, porque nós não somos sumidade em nada, estamos estudando juntos e gostaríamos muito de ter a sua opinião, a sua participação. Os psicometráveis. Olha que interessante. Bosano demonstra que, além do elemento humano, podem ser psicometráveis os animais, os vegetais, objetos inanimados, metais, etc, etc, etc. Então, assim, você pode saber a história, se você é um psicômetra, você, ao segurar na mão de alguém, pode receber muitos registros dessa pessoa, né? Quantos leitores de mão a gente tem? A gente sabe que muitos são pilantras mesmo, né? Para ganhar um dinheirinho e tal. Eu não acho esse nome pilantra ruim. Todo mundo merece ganhar um dinheiro, e a imaginação do homem é uma coisa maravilhosa, a sua criatividade também. Mas a gente não deve acreditar em tudo que nos dizem, mas que existe a possibilidade de, através da energia da sua mão, você passar para o outro que tem condições de ler muito de você mesma. Isso é possível. A médium ou o médium psicômetra... aí nós vamos falar de uma médium, a médium psicômetra Edith Hawthorne. Em contato com uma pena, essa médium, a psicometria dela era uma coisa fantástica, pelo que Ernesto Bosano conta, né? Em contato com uma pena arrancada de um pombo-correio, tá aí o desenho de um pombo-correio com aquela mensaginha agarrada nele, né? Que, aliás, é uma coisa linda essa história de pombo-correio, né? E um pequeno galho de uma árvore, essa médium foi capaz de descrever as impressões do animal durante o voo, assim como o pombal, de onde esse animal fazia parte. Olha que coisa incrível, meus irmãos, ela poder
pegar a pena do pombo e dizer assim, esse aqui é um pombo-correio, ele percorreu não sei quantos quilômetros, ele viu isso, viu aquilo, e chegou até no pombal, ele está no pombal assim, assado, descrevendo o pombal. É uma coisa fantástica mesmo. E a gente não pode duvidar das pesquisas de Ernesto Bozano, que foi um grande estudioso do século XIX, XX, né? E ele é muito famoso, muito considerado pela sua seriedade, pela sua pesquisa, pela sua inteligência. Então ele conta, ele relata, é muito interessante se você puder ler, que a gente não pode colocar tudo aqui, que não tem como a gente fazer uma palestra, né? Mas pega o livro do Ernesto Bozano, citado aí na bibliografia, eu acho que é não sei o que da psicometria, sobre a psicometria, onde ele conta essa história desse pombo. E além disso, com aquele pedaço de pequeno galho que ela pegou de uma árvore, ela também definiu qual foi a sua última florescência, quando foi e como foi a distribuição das raízes por baixo da terra. Olha que coisa fantástica. É um desafio para a gente estudar isso. Inclusive, tem também Dr. Jung, certa feita, ele se sentiu dentro de uma pedra. É muito interessante ele relatar nos seus livros, Memórias, Sonhos e Reflexões, de Jung, quando ele, em transe, ele desdobrou e, segundo ele entrou dentro da pedra e percebeu exatamente o que estava acontecendo com aquela pedra. Então, deveria ser, Dr. Jung, também um psicômetra, né? Psicômetra, ou psicômetra, nome bem bonitinho. Estadia de Ivone em uma casa. Ivone também conta que foi numa chácara onde ela não conseguia dormir, assistindo cenas dramáticas ocorridas naquele ambiente. Não fora a assistência de seus guias, as cenas assistidas durante as 6 noites consecutivas lhe teriam alterado o sistema de vibrações mentais. Eram tão fortes, inclusive ela via o espancamento naquela chácara, teria sido uma fazenda, né, da época da escravidão, onde se supliciavam muitos negros, porque existiam muitos escravos, muitos deles morreram ali. Então ela foi e não conseguia dormir, porque aquelas cenas, ela via tudo aquilo que havia ocorrido naquele espaço através da sua mediunidade de psicometria. No contato com o espaço, ela captou, então, uma psicometria ambiente, ela captou o que ocorria ali. E é tão interessante isso, que eu tenho uma cunhada, casada com meu irmão, a Diná, que inclusive fundou o Centro Espírita Irmã Maria Angélica, junto com a Vera. Todo mundo conhece um centro muito conceituado e muito bem montado também, lindo o trabalho deles. Ela tinha uma mediunidade, assim, quando nós viajamos juntos, ela não podia entrar em museu, porque ela entrava no museu, ela passava mal, porque aquelas peças antigas levavam ao seu psiquismo as pessoas que haviam utilizado aquilo, e muitas delas em alto sofrimento. Olha que coisa interessante esse potencial mediúnico. Eu me lembro que o único museu que eu me senti bem mal, que eu não consegui visitá-lo, eu comecei a visitar e saí correndo, foi o Museu da Inquisição da Igreja, lá em Amsterdã. Eu tentei entrar no museu, eu não conseguia. Na segunda sala do museu, eu já estava saindo correndo, porque eu estava passando muito mal. Então, eu tenho impressão, eu não via cenas nenhuma, mas eu tenho impressão que eu devo ter participado daqueles tipos de tortura, né? Que o Museu da Inquisição era assim, eram objetos de tortura. E eu realmente não consegui
visitar aquele museu. Agora, os demais eu visito com curiosidade, Museu do Louvre e tantos outros museus de artes, é uma maravilha você visitá-lo. Mas quem tem essa mediunidade de psicometria sofre muito quando percebe naquela ambiência, se aquela ambiência foi utilizada para algumas coisas, por algumas personalidades que deixaram ali as suas marcas, né? A afinidade eletiva. Se o objeto psicometrado teve, no curso dos anos, diversos possuidores, qual deles o médium entrará em relação? A pergunta que Bozano faz, né? E ele responde: o médium entrará em relação com os fatos ligados àquele possuidor, cujo fluido se evidenciar mais ativo em relação à afinidade, o que ele chamou de afinidade eletiva. Ele chamou de afinidade eletiva o que Gabriel Delane chamou de vibrações análogas. Então, você pega um objeto, né? Aquele objeto pertenceu ao longo dos anos a várias pessoas. Com qual energia de qual das pessoas você vai entrar em contato? Segundo Bozano, né, segundo as pesquisas de Bozano, a pessoa vai entrar em contato de acordo com a energia do possuidor que tiver afinidade com a sua própria energia. Aí ela entra em contato e dá revelações daquele possuidor que teve afinidades com seu jeito de ser. Interessante isso também, né? Você vê que é o que as pessoas falam, as energias semelhantes se atraem, né? É verdade. O Museu Francês. Esse caso é impressionante. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no estudo da psicometria, temos o episódio de uma jovem que há cerca de 300 anos acompanha um espelho a ela ofertado por um rapaz no ano de 1700. Com a mente cristalizada naquele objeto, nele polarizou todos os seus sonhos de moça, esperando, tristemente, que da França regressasse o jovem que se foi. Olha que interessante, meus irmãos, como a gente cristaliza o pensamento, né? Então, eles encontraram nesse museu francês, levaram lá a médium, né, de psicometria, e ela percebeu, as pessoas passavam pelo aquele espelho, achavam bonito, e elogiava a moldura, e ela ia ficando com raiva. O médium via ela ficando com raiva, com ciúme, que não era aquela pessoa que ela estava esperando. E ela ficou por 300 anos lá, tomando conta daquele espelho. Quando a gente lê o livro A Mansão Renoir, que é lindo também essa história em que o homem guardou o seu tesouro numa parte do castelo que depois foi inundada, e ele precisou de uma médium, essa história é linda, para poder salvar o tesouro dele lá, porque ele ficou lá tomando conta, mergulhado lá, tomando conta do tesouro dele, até que uma médium entrou em contato com ele para libertá-lo daquela escravidão. As pessoas ficam apegadas àqueles objetos materiais, que é o caso dessa menina que ficou 300 anos, mas o tempo na dimensão espiritual é diferente no tempo da Terra, né? O tempo da dimensão espiritual é um século, é quase um estalar de dedo, né? E para a gente é tempo à beça. O passado, o presente e o futuro. Olha que coisa também interessantíssima da gente discutir. A mente espiritual conhece as provações e permite que o psicômetra estabeleça relação com essas vicissitudes, prevê-las, anunciá-las
inclusive fixar a época em se verificarão. É como se o sensitivo lesse na mente do possuidor do objeto o que lá já está escrito com vista ao futuro. Então, veja bem, olha só o que Bozano fala a respeito disso. O médium psicômetra, ele segura o objeto, ele pode falar do presente, ou seja, dizer os problemas que a pessoa está passando no presente e tal, pode falar dos problemas que já passou e pode falar de problemas que virão baseado nos registros que o espírito traz, porque antes da gente reencarnar, a gente sabe o tipo de provação que terá que passar, muitas delas escolhidas por nós mesmos, em forma de resgate, né, assim, para refazermos um passado de erro. Então, a gente traz escrito aquilo e que o psicômetra pode revelar. Olha, está registrado aqui, né, que você vai passar por isso, 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 ainda dá o prazo que vai acontecer. Isso é muito fantástico e muito perigoso também. Porque quando você vai nessas leitoras de sorte, elas leem o seu passado com facilidade, né? Porque ela olha para a pessoa e viu, até através da mão, através de fisionomia e tal, ela é capaz de ler as coisas que já passaram e ela dizer, projetar coisa do futuro que ela realmente não viu, mas para impressionar, ela pode dizer coisa do futuro e você acreditar e ser lastimável, às vezes acreditar numa coisa totalmente errada. Então, isso daí requer muito estudo. O bom é a gente sempre duvidar, né, e examinar bem as informações que vêm. Mas, segundo Ernesto Bozano, o past, eu botei em inglês aí, que é a figurinha que eu achei, e o present and the future, a psicometria pode falar do passado, do presente e do futuro. Porque Kardec até fala isso. Acho que eu já contei para vocês, né? Kardec diz que o futuro é quando você sobe em cima do monte, as pessoas terão que passar por aquele caminho que você está enxergando lá de cima. Então, você pode ver alguns obstáculos que a pessoa na caminhada não está vendo, mas quem está lá de cima pode estar vendo. E essas previsões, interessante a gente falar isso, que a premonição ou a previsão é permitida ao ser humano para evitar que aconteça o que é ruim. Então, quando você faz uma previsão boa, ótimo. Mas quando você faz uma previsão ruim, é para que a pessoa tente evitar. Porque Deus é nosso Pai. Ele não quer que nos aconteça coisa ruim. Mas aí a pessoa está lá em cima, está vendo, ó, se você continuar nesse caminho aí que você está, você vai passar por alguns apuros. Então, muda o rumo do seu caminho. É o que a pandemia está nos dizendo. Este caminho de saneamento básico, que a maioria das pessoas ainda não tem, só uma minoria privilegiada tem. Não tem saneamento básico, não tem dinheiro para se alimentar direito, nós ainda temos fome no nosso mundo. Esse caminho que a humanidade escolheu de dividir muito mal a riqueza, que é uma só, e concentra em algumas pessoas e outras passando necessidade, esse é um caminho que traz dores, porque nós somos interligados, quer queiramos ou não. Então, a dor do nosso irmão nos atinge muito. E os vírus, as bactérias que são produzidas nessas regiões insalubres, elas vêm para a nossa mesa.
tanto do rico quanto do pobre, de qualquer nível, qualquer raça, porque nós estamos, a nossa casa é a terra, e nós somos todos irmãos, e deveríamos desenvolver mais as lições de fraternidade, não é isso? Então vamos continuar. Conclusão, já estamos concluindo, porque também já está na hora, né? Colocando Jesus, isso é André Luiz que fala, no vértice das nossas aspirações, aprenderemos a amar sem exigências, a servir com alegria, a conservar a liberdade da nossa mente e a paz no nosso coração. Assim, a ninguém escravizaremos, e a única escravização a que nós nos submeteremos será a do dever bem cumprido. Então, meus irmãos, terminamos com esta frase de André Luiz, que nós temos que colocar Jesus, temos colocado, né? Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, ele é o nosso modelo, e ele disse, o seu maior dos mandamentos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas o amor, como ele diz aqui, sem exigências. Amar é dar-se, sem exigir nada em troca, sem criar nenhuma expectativa. Esse é o verdadeiro amor, a servir com alegria. Aquele que quiser ser o maior no reino do meu Pai, disse Jesus, aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então, esse projeto de amor que Jesus trouxe é o projeto que nós deveríamos priorizar na nossa vida. E como diz André Luiz, a única escravidão que a gente devia se submeter é o dever bem cumprido. Tudo que a gente for fazer, fazer muito bem feito, fazer com alegria, gostar daquilo que nós estamos sendo convidados a realizar. Eu sei que não é fácil. Nós somos seres ainda muito dominados pelas nossas paixões. Ainda temos muita inveja, muito ciúme, muito orgulho, muito egoísmo. Inclusive, os espíritos dizem que os grandes cânceres da humanidade são o orgulho, o egoísmo. O egoísmo é esse olhar para o nosso próprio ego, né? É estarmos sempre voltados para as nossas vontades, para aquilo que a gente deseja, para nós e para o outro. Muitas vezes a gente cria expectativa com relação ao comportamento do outro, ao invés de buscarmos olhar no outro o que ele tem de bom. Porque não tem ninguém totalmente bom e nem totalmente ruim. Nós estamos nessa luta entre a luz e as trevas que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Então vamos pedir a Jesus nesse instante que nos abençoe, abençoe todos vocês, para que a gente utilize o potencial da nossa mente com sabedoria, que a gente procure desenvolver essa possibilidade do contato com os nossos irmãos desencarnados para ajudá-los a crescerem conosco, porque nós estamos todos interligados. Talvez pela ideia do éter, como nós vimos hoje, que nos interpenetra a todos, né? O éter é onipresente e é uma criatura de Deus. Nós estamos agora lutando com um inimigo invisível. Mas é bom a gente lembrar que nós temos muitos amigos no invisível.
E por isso devemos orar muito e vigiar o nosso pensamento, porque a oração nos conecta com a dimensão maior da vida. Os espíritos do bem, eles são éticos, eles não vêm nos ajudar se nós não pedirmos ajuda. É claro que estão sempre irradiando a nosso favor, mas às vezes a gente quer uma ajudinha mais pertinho, né? Quer sentir a presença desses amigos espirituais, desses anjos guardiões que nós temos. Então vamos orar, vamos aprender a irradiar cada vez mais longe. E essa irradiação que sai de nós, através da palavra, através da prece, pode alcançar alturas inimagináveis se nós treinarmos para isso. O treinamento é a leitura e o trabalho no bem. Quando nós fazemos a caridade, nós estamos trabalhando a asa do amor. Quando nós treinamos o conhecimento, nós estamos trabalhando a asa da inteligência. A inteligência, o conhecimento, engendra o amor, porque o conhecimento nos transforma. Então, vamos nos dar a mão, vamos estudar juntos, vamos lá para a livraria do Seja, comprar os livros. Vamos não só comprar os livros, mas também ajudar nas campanhas de assistência aos menores, às famílias dos assistidos. Vamos nos oferecer ao trabalho desinteressado, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pela presença de todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.